Quem for chegando depois eu vou aceitando o convite. Então, pessoal, na página 66, nós vamos estudar hoje a estrutura do parágrafo. Nós sabemos que o texto, quando ele é escrito em prosa, quando a gente fala em texto em prosa, a gente também fala em texto escrito em parágrafo, não é? O parágrafo ele consiste na organização linguística de uma informação ou de parte dessa informação, tá? E aí eu queria que vocês pegassem o marca-texto e grifassem no livro de vocês, na página 66, essa informação aqui em cima, onde tem, ó, tá? A informação a respeito da definição de parágrafo. Então, grifem aí. Um parágrafo consiste na organização linguística de uma informação ou de parte dela. A extensão desse parágrafo e a quantidade de informações que ele suporta vão depender da intenção do produtor. Deve-se ter em mente que a mudança de parágrafo indica ao leitor o fechamento de um conjunto de informações que deve ser completo em si. Ao organizar textos em parágrafos, o produtor deve pensar em seu possível interlocutor, ou seja, quando nós escrevemos, nós não escrevemos apenas para nós mesmos, nós escrevemos para um leitor, tá? Então a gente tem sempre que se colocar no lugar do leitor. Quando a gente termina de escrever um texto, nós temos que sair do papel de escritor e ir para o papel de leitor, para a gente poder ver se aquele texto ele consegue ser claro, se aquele texto consegue transmitir uma informação coerente, se o leitor ele vai conseguir ter um bom entendimento a respeito do meu texto. Por isso que é sempre importante, quando você terminar de escrever um texto, você pedir para outra pessoa ler o seu texto. Porque quem escreve, muitas vezes, não identifica, a princípio, os possíveis erros. Eu mesmo faço isso. Quando eu termino de escrever um texto, eu sempre gosto de pedir para outra pessoa ler, para que ela possa me dar uma opinião, para que ela possa encontrar possíveis erros, tá? Então, essa é a dica que eu sempre dou aos alunos também. Então, ao organizar o texto em parágrafos, o escritor, o produtor, deve ter sempre em mente que é preciso se colocar no lugar do leitor e organizar suas ideias de maneira clara e compreensível. Assim, incluir ou não uma informação em um parágrafo deve depender dessa intenção, tá? Então, nós sabemos que cada parágrafo ele apresenta uma informação nova ao leitor. Porém, se eu tenho 5 parágrafos em um texto, os 5 parágrafos têm que estar relacionados entre si. Eu não posso escrever o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo como se fossem de textos diferentes. Eu tenho parágrafos separados, porém referentes ao mesmo tema. Então, mesmo que em cada parágrafo eu apresente informação nova, eu tenho que interligar uma informação à outra. Ou seja, aquilo que eu estou dizendo agora, nesse parágrafo, tem que ter relação com aquilo que eu disse anteriormente, principalmente quando eu falo na redação do Enem, tá? As informações do meu parágrafo, elas têm que dialogar entre si. O meu segundo parágrafo tem que ter a ver com o primeiro. O meu terceiro parágrafo tem que ter a ver, tem que ter relação com o segundo. A minha conclusão, ela tem que ter relação com o que eu disse durante todos os parágrafos do meu texto, tá? Para que assim o seu texto ele tenha coesão, ele tenha progressão, tá? Então, nós vamos ver que o parágrafo, pessoal, assim como o texto por completo, cada parágrafo ele é dividido em 3 partes, tá? Cada parágrafo ele é composto por 3 partes. Nós temos a frase núcleo,
que é a frase principal do parágrafo, é aquela informação que você apresenta no seu parágrafo. O parágrafo também é composto pelo desenvolvimento dessa informação. E o parágrafo ele também é composto pela conclusão, tá? Então, eu trouxe para vocês hoje um material que também servirá como atividade que vocês irão fazer em casa, tá? Para que a gente possa compreender melhor a estrutura do parágrafo, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Me confirme se está aparecendo para vocês o material aqui em Word. Certo. Belezinha. Então, olha só. Eu tenho aqui algumas informações a respeito do parágrafo, tá? Que diz o seguinte: o parágrafo, pessoal, corresponde a uma estrutura textual da qual estão contidas informações de um texto, sendo caracterizado por um recuo em relação à margem esquerda do texto. Então, primeiro ponto, esteticamente falando, estruturalmente falando, o que é que indica que vai começar um novo parágrafo no texto? Digam aí para mim, que a gente aprende desde quando é criança. Para indicar que nós vamos começar um novo parágrafo no texto, o que é que a gente faz? Digam aí para mim. O que é que nós fazemos para indicar que um novo parágrafo vai iniciar no texto? Lembra daquele dedinho que a professora lá do Fundamental, séries iniciais, pedia para a gente deixar um dedo longe da margem? Lembra? Aquele espaço, tá? É a indicação de um novo parágrafo. Tá? Isso mesmo, Zac. É um espaço. É aquele recuo que a gente deixa antes de iniciar o nosso parágrafo. Tá bom? Em relação à margem esquerda do meu texto. Lembre-se que o texto constitui um todo coeso, ou seja, é um todo que tem que ter sentido, tem que ter progressão, composto de diversos parágrafos, os quais, por sua vez, são constituídos por diversas frases que apresentam uma determinada coerência e coesão entre si, ou seja, uma ideia central mediante pontuação e uso de elementos coesivos adequados à semântica do texto. A passagem de um parágrafo para o outro dependerá do conteúdo e da finalidade do emissor de construí-lo, tá? A partir disso, a partir dessa ideia, não é, de que cada parágrafo apresenta uma informação nova, não é que nós vamos lembrar que a eficácia de um texto ou de abordar sobre um tema se formam mediante o discurso e a organização das ideias apresentadas pelo locutor, pelo emissor, de forma a permitir que o meu leitor, ou seja, o meu interlocutor, o meu receptor, ele tenha um bom entendimento a respeito do meu texto, tá? Vamos ver aqui agora a estrutura desse parágrafo. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção em relação à construção do parágrafo, que se divide em 3 partes fundamentais. Assim como o texto por completo tem introdução, desenvolvimento e conclusão, cada parágrafo também tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução do meu parágrafo, ela é chamada de tópico frasal. Essa parte define toda a ideia do parágrafo, ou seja, é aquela informação sobre a qual eu vou discorrer o meu parágrafo. Tá? Alguns recursos que auxiliam na estruturação de um tópico frasal são uma alusão histórica, uma declaração inicial, uma pergunta,
um dado estatístico, é aquela informação que eu apresento no meu parágrafo. Depois que eu apresento essa informação, chegou o momento da explicação sobre essa informação. Ou seja, eu vou fazer o quê? Uma explanação dessa informação que eu apresentei como tópico frasal. Tá? Algumas maneiras para o desenvolvimento do parágrafo são uma definição, uma fundamentação, exemplos, detalhes, comparação, para poder confirmar aquela informação que você apresentou no seu parágrafo. Tá? Por último, eu vou concluir o meu parágrafo fazendo aí o arremate, a retomada para encerrar a ideia que eu quero transmitir naquele parágrafo. Quando a gente faz isso, parte por parte, parágrafo por parágrafo, nós vamos construindo o texto por completo. Tá, pessoal? Então, deu para entender que cada parágrafo ele traz uma informação nova. Eu tenho que, depois que apresentar essa informação, eu tenho que explicar, eu tenho que comentar, argumentar, dar um exemplo sobre essa informação e sempre concluir fechando a ideia principal desse parágrafo. Deu para vocês entenderem? Deu para compreender essa estruturação do parágrafo? Vamos lá, pessoal. Respondam aí se deu para entender ou não. Se tem alguma dúvida. A hora de falar é agora. Deu para todo mundo compreender? Ótimo. Então, olha só. Na página 65, nós vamos voltar para a página anterior. Nós temos uma atividade que diz assim: observe os quadros a seguir. São postagens que circulam em redes sociais e, em geral, renderam comentários dos mais diversos, dos engraçados aos analíticos e os polêmicos. Então, nós temos aqui um texto que vai falar sobre respeito, que diz que respeito não tem cor, respeito tem tolerância. Tá? E nós vemos aí na imagem a mão de uma pessoa negra com uma pessoa branca como símbolo de quê? Como símbolo de união, como símbolo de respeito. Tá? O segundo quadro ao lado, nós temos 3 tópicos: feminismo, machismo e igualdade. O tópico que está assinalado aí é a igualdade. E diz assim, resposta errada. Se você rejeita o feminismo e iguala o machismo, você é contra as mulheres deixarem de ser tratadas como inferiores aos homens. Tá? Então, o segundo texto vai falar sobre o quê? Sobre essa igualdade, né? Essa igualdade de gênero entre homem e mulher que tem os mesmos direitos. O texto 3 diz o seguinte: nós temos aí a imagem do palhaço, bem conhecido, né? E vai dizer: não paramos de procurar monstros embaixo de nossas camas. Aliás, nós paramos de procurar monstros embaixo de nossas camas quando percebemos que eles estão dentro de nós. Então, é um texto que fala aí sobre as emoções, sobre os sentimentos negativos que muitas vezes nós carregamos dentro de nós mesmos. E a proposta de atividade, pessoal, é para você escrever um parágrafo comentando as postagens de forma a analisar a mensagem em cada uma delas. Então, você vai escrever um parágrafo falando sobre qual é a temática que a primeira imagem aborda, qual é a temática que a segunda imagem aborda e qual é a temática que a terceira imagem aborda. Tá bom? Então, vocês vão escrever apenas um parágrafo comentando. Por exemplo, a imagem 1, através, não é, da união de cores, quer representar a ideia
do respeito como sendo algo necessário em nossa sociedade. Já a imagem 2 aborda a questão da igualdade de gênero, mostrando que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos de forma igualitária. O texto, a imagem 3, aborda isso, isso e isso. Então, é apenas um parágrafo comentando a temática presente nas 3 imagens. Deu para vocês compreenderem qual é a atividade? Como é que deve ser feita? Todo mundo entendeu, não é? Ótimo. Então, anotem aí como tarefa de casa, tá certo? Como proposta de atividade de casa. Além dessa atividade, digamos que essa é o número 1. Vou explicar agora a página 68. Coloquem aí, por favor, na página 68. Onde nós temos aí redação e sociedade. Todo mundo já colocou na página? Nós temos também mais algumas imagens. Nós temos 4, tá? Com possivelmente 4 temas diferentes. Então, você vai escolher 3 temas que circulam ou circularam recentemente em redes sociais ou blogs e que repercutiram entre as pessoas que se relacionam com você. Então, olha só. Aqui nós temos 4 sugestões. Eu tenho a primeira imagem que fala sobre a questão do alcoolismo no volante, no trânsito. Se beber, não dirija. Então, consequentemente, a gente já consegue entender que essa temática vai abordar a questão, não é, de não dirigir embriagado. A segunda imagem, nós temos como tema aí as manifestações, as reivindicações dos brasileiros em relação aos seus direitos. Nós analisamos aí a imagem do cartaz que diz assim, não é? Não vou desistir, Brasil. Então, nós sabemos que o Brasil, não vou desistir do Brasil. Nós sabemos que o nosso país, ele tem passado, ultimamente, por várias manifestações, né? Onde as pessoas iam às ruas, agora nem tanto por conta da pandemia, mas eu falo antes, em que as pessoas iam nas ruas reivindicar, lutar por seus direitos. Então, a imagem 2 vai falar sobre os manifestos. A imagem 3, nós temos a imagem de uma criança segurando o cartaz de pedido de socorro. Então, nós podemos fazer várias interpretações a respeito da imagem 3. Por exemplo, a criança está pedindo socorro para quê? Para a questão do abuso sexual, para a questão da exploração do trabalho infantil, tá? Vai de acordo com a interpretação de cada um. O tema 4, nós temos aí como imagem a silhueta de uma mulher grávida, né? Abordando a questão de quê? Da microcefalia, da Zika vírus, que também são temas que foram recentemente bastante discutidos na nossa sociedade, bem antes da questão do coronavírus, né? Da pandemia. Então, qual é a proposta de atividade? Você pode escolher um desses temas ou até outro tema que seja mais recente, que esteja no auge da nossa sociedade. E nessas linhas, você vai escrever um parágrafo opinativo sobre esse tema que você escolher, tá? Prestem atenção. A primeira atividade da página 65, você vai escrever um parágrafo comentando as 3 imagens. Na página 68, você vai o quê? Escrever apenas um parágrafo sobre uma dessas imagens, consequentemente sobre um desse tema, ou sobre outro tema que você achar mais pertinente, você discutir sobre ele, você comentar, apresentar informações sobre ele. Combinado? Deu para entender as tarefinhas de casa?
Certinho. Ok. Então, não deixem de realizar esta atividade, ok? Vocês podem responder aqui no livro mesmo, a página 68 e a 65, tá? No próprio livro vocês respondem a atividade, ok? E aí eu vou explicar quais questões eu trouxe aqui para vocês em relação à estrutura do parágrafo. Essa atividade do livro, vocês não vão precisar me enviar, tá bom? Aqui vocês vão me enviar essa atividade que eu vou deixar aqui para vocês na folhinha. Quem quiser, quem tiver impressora em casa, pode imprimir, responder aqui mesmo, tá? Na própria folha. Ou então, responde as questões no caderno e manda para mim a foto da atividade feita com o seu nome completo, tá? Então, número 1, pessoal, nós temos um parágrafo que você vai ler para poder responder as questões da letra A, B, C, D e E. Tá bom? Vocês vão responder a essas questões do número 1. Como exemplo aqui, pessoal, eu trouxe para vocês a estrutura de um parágrafo de forma bem definida, para que vocês possam compreender melhor. Quem poderia ler para mim? Deixa eu minimizar aqui. Quem poderia ler para mim esse exemplo de um parágrafo que eu trouxe mostrando a divisão da frase núcleo, do desenvolvimento e da conclusão desse parágrafo? Quem gostaria de ler? Vamos lá, quem se candidata à leitura? Deixa eu escolher. Aniele, pode ler para a gente, Aniele? Arthur, pode ler, Arthur? Aniele não pode. Arthur, pode ler para a gente o exemplo desse parágrafo? Você está ouvindo, né? Tá ouvindo minha voz? Estamos ouvindo. Um pouco baixo, mas estamos ouvindo. Tá, peraí. Uma pesquisa feita em Flandres, na Bélgica, com 1.656 estudantes de 13 a 17 anos, revelou que o uso do celular à noite é prática recorrente entre os adolescentes. A preocupação maior dos pais, no que diz respeito à mídia, é com relação ao tempo que as crianças gastam vendo TV, ouvindo música ou navegando na internet. Casos de cansaço excessivo informado pelos adolescentes foram atribuídos ao abuso na utilização do celular, tanto em ligação quanto em troca de mensagens de texto. Eles gastam muito tempo se conectando com outras pessoas, e alguns deles fazem isso a noite inteira. Com isso, especialistas recomendam que as crianças e os adolescentes tenham entre 8 e 10 horas de sono por noite para manter uma vida saudável e um bom desempenho durante o dia. Ok, muito bem. Então, olha só. A parte que está destacada de vermelho corresponde à frase núcleo. É a informação que eu estou apresentando no meu texto, no meu parágrafo, tá? Qual é essa informação? Eu estou apresentando aqui um dado estatístico, uma pesquisa que foi feita em Flandres, na Bélgica, que comprovam que 1.656 estudantes de 13 a 17 anos são praticantes do uso do celular à noite. Então, a partir dessa informação, que é a minha frase núcleo, é que eu vou desenvolver o meu comentário a respeito dessa informação. Então, diz o quê? Que a preocupação maior dos pais é com relação ao tempo que as crianças gastam vendo TV,
ouvindo música ou navegando na internet. Casos de cansaço excessivo informado pelos adolescentes foram atribuídos ao abuso na utilização do celular, tanto em ligações quanto em troca de mensagens de texto. Eles gastam muito tempo se conectando com outras pessoas e alguns deles fazem isso a noite inteira. Para concluir, para fechar esse meu parágrafo, eu vou dizer o quê? Com isso, especialistas recomendam que crianças e adolescentes tenham entre 8 e 10 horas de sono por noite, para manter uma vida saudável e um bom desempenho durante o dia. Finalizei o meu parágrafo, tá? Então, observe que existe essa divisão entre a frase núcleo, o desenvolvimento e a conclusão, ok? E aí, pessoal, dando continuidade à atividade, você vai continuar a escrever um parágrafo que já foi iniciado, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Ultimamente é fácil perceber que os jovens utilizam excessivamente a tecnologia. Isso aqui é a frase núcleo, tá? Vou comentar. Nas ruas, percebe-se muitos deles andando sempre conectados com fones, indicando que na outra ponta desse fio há um celular ou algum aparelho eletrônico, provavelmente ligado à internet. A tecnologia está tão presente na vida dos adolescentes que até em sala de aula dividem a atenção entre o aprendizado e a distração oferecida pelo mundo virtual. Foi a conclusão do meu primeiro parágrafo. E aí eu quero que vocês deem continuidade a esse parágrafo que foi iniciado dizendo que, entretanto, é fato que os jovens prejudicam-se na sua vida pessoal e social devido ao uso exagerado da tecnologia. Então, o que é que você vai fazer nessas linhas? O desenvolvimento e a conclusão dessa informação. Para finalizar, no meu último parágrafo, diz assim, ó, porém, além dos aspectos negativos, as novas tecnologias também apresentam um lado positivo. Então, você aqui vai comentar que as tecnologias também têm um lado positivo. Você pode dar exemplos de como os celulares podem contribuir para a aprendizagem dos alunos, tá? Então, eu tenho 2 pontos, os negativos e os positivos. Em um parágrafo, você vai comentar os pontos negativos do uso desse celular, do uso desse smartphone e dos aparelhos digitais e tecnológicos de um modo geral. No outro parágrafo, você vai comentar o quê? Qual é o lado positivo? Apresentando o quê? O desenvolvimento e a conclusão de cada parágrafo. Porque a frase núcleo, o tópico frasal, eu já apresentei. Então, vocês vão só dar continuidade ao que já foi iniciado no parágrafo. Ok? Deu para todo mundo entender? Qual é a atividade? Então, prestem atenção. A atividade do livro é como se fosse atividade de sala. Ok? Esta atividade de folha, que eu vou deixar o arquivo no grupo do WhatsApp, é a atividade de casa. Depois que vocês responderem, vocês vão me enviar colocando a sua identificação, nome completo e a turma. Combinado? Deu para todo mundo entender? Alguma dúvida? Então, não deixe de fazer esta atividade da folhinha, tá? Que vai valer uma pontuação para os alunos que realizarem. Certo? Combinado? Você só pode enviar esses slides no grupo? Vou colocar lá no grupo a proposta de atividade, tá certo? Bom, ninguém tem nenhuma dúvida, então eu vou encerrando aqui a aula, tá? Vocês já podem aproveitar o tempo para realizar a atividade do livro, certo? Como atividade de sala. E aí, a atividade de casa é o arquivo que eu vou deixar lá no grupo. Certinho?
Como eu disse, quem quiser imprimir, quem tiver impressora em casa pode imprimir, responder na própria folha. Quem não, responde no caderno, coloca lá, número 1, letra A, letra B, letra C, letra D. E aí responde. Do mesmo jeito faz com a continuação dos parágrafos, que eu já comecei, vocês vão dar continuidade, ok? E manda a foto no privado, identificando-se. Vocês têm até a próxima quinta-feira para enviar. 8 dias. Então, dá tempo de fazer tranquilamente. Tá certo, pessoal? Então, eu vou encerrando aqui a aula. Vou colocar a atividade lá no grupo agora, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.